Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Dinho Silva e você está no Dinho Silva Faz Tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para conversar a respeito do prestador de serviço autônomo e uma data que conhecemos como Natal. Dito isso, vem comigo! Então, galera, vamos lá. O que dizer a respeito do Natal? O que o trabalhador autônomo tem a ver com essa data, né? Vamos lá, vamos tentar entender um pouco. Primeiramente, o Natal ele é aquela comemoração que nós aí celebramos mais um ano do nascimento de Cristo, certo? E é aquela data maravilhosa, muito família, amigos, confraternização, ceia, enfim, todas essas coisas que a gente já sabe, que a gente consegue se lembrar desde lá de trás, de quando éramos crianças, o que os nossos pais fazem até hoje nesta data, certo? Agora, o Natal e o trabalhador autônomo. Galera, tem muita gente que o que não fez o ano inteiro resolve fazer na última semana do ano, nas duas últimas semanas do ano, no Natal, no Ano Novo. E é uma coisa boa, porém também às vezes muito complicada. É porque eu tô dizendo isso. Porque é o seguinte, eu, Dinho, que sou pedreiro, pintor, azulejista, encanador, etc., faço de um tudo na obra. O período que eu mais trabalho é o período de fim de ano. É o período que a gente mais solicitado, que as pessoas querem mais repaginar, mudar alguma coisa na casa, mudar alguma coisa até propriamente no comércio, tá? Para poder passar essa data, para poder, eu quero deixar isso bonito para poder passar o Natal assim, entendeu? E é meio até engraçado, porque a gente acaba lembrando de umas cenas. Eu decidi fazer esse vídeo um pouquinho mais diferenciado, por quê? Porque ontem, na hora do trabalho, começaram a me fazer umas perguntas, sabe? Umas pessoas fizeram umas perguntas espontaneamente, eu tive a ideia de pedir para que outras pessoas fizessem. Tipo, poxa, me faça uma pergunta a respeito da minha profissão e a respeito do Natal. Quem sabe eu faço, formo um vídeo e mando para vocês. Gente, eu acredito que foi um resultado bem interessante. Agora é o seguinte, eu não pensei muito bem nas respostas, simplesmente li, procurei absorver e eu quero passar para vocês exatamente o que me passaram, tá certo? Deixa eu achar aqui a listinha e vamos lá. Ó, eu tive aqui uma primeira pergunta. Elaine Oliveira, Cotia, São Paulo, tá? Ela disse assim: Dinho Silva, o que você acha dessas pessoas que solicitam seus serviços próximo do Natal? Gente, de verdade, eu acho que essas pessoas que ficam muito tempo sem fazer absolutamente nada, sem interesse, maiores interesses em repaginar sua casa, sua sala, o seu cômodo, enfim, e deseja fazer isso na reta final do ano, próximo do dia do Natal, é bem complicado. Você pode solicitar um profissional que já está lotado de serviço, isso se ele quiser aceitar. Você pode acabar solicitando um profissional que vai te cobrar um absurdo, entendeu? E pela sua pressa e pela pouca disponibilidade dele, ele pode acabar até não fazendo, não atingindo aquele resultado que você deseja, tá certo? Então é exatamente isso que eu acho. De verdade, se eu tiver muito lotado, se eu tiver com muitos clientes para atender, eu prefiro até dar uma atenção e acabar dispensando, porque infelizmente não tem condição. Entendeu? Então você que solicita um profissional na sua casa nesse período, se não for por uma extrema precisão, galera, espera um pouquinho, tá? Espera um pouquinho, eu acho bem mais interessante para você, vai ser bem mais confortável para você, tá certo? Tutoriais de pintura, existe vários na internet, inclusive eu vou lançar um nesse canal, tá? Então, uma pintura para repaginar a sua sala, repaginar aquele ambiente, você consegue se virar, tá certo? Não precisa necessariamente você solicitar um profissional para fazer isso. Tá ok? Pergunta da Elaine Oliveira. Eu espero que eu tenha sido claro na resposta. Vamos lá. Carlos Fabiano, Campo Grande, Rio de Janeiro. O Carlos Fabiano disse o seguinte: Dinho Silva, na véspera do Natal, um grande amigo te faz um pedido meio urgente. Montar um telhado no dia seguinte, 25 de dezembro. Você iria? Olha, eu vou falar para vocês que eu pensaria um pouquinho na resposta. Porque é o seguinte, a gente acaba ficando meio cansado, né? Existem aí a questão das chuvas de verão,
entendeu? É bem complicado você destelhar uma casa, é muita responsabilidade, entendeu? Porque a gente tem que contar com a firmeza da própria natureza. Então, Carlos, se tratando, sei lá, de um amigo, de uma pessoa muito próxima, se eu iria no dia, eu acho que ela até iria, entendeu? Dependendo do compromisso que eu tivesse, eu poderia estar até desmarcando, dependendo da urgência que seria esse telhado, né? Eu poderia estar até desmarcando, mas a gente também tem que contar com o poder divino, né? Mas, enfim, eu iria, dependendo da situação, dependendo da urgência da questão, eu iria, tá certo? Vamos continuar aqui, né? Tivemos aqui bastante perguntas. Rafael Melo, Cotia, São Paulo. Dinho Silva, o que aconteceria se um cano da minha cozinha estourasse em pleno dia 23/12, antevéspera de Natal? Qual seria a sua ação? Olha, Rafael, é o seguinte, um cano estourar por conta de pressão, cara, não é impossível, mas é bem raro disso acontecer. Então, possivelmente, o seu cano estouraria por conta de o quê? De um furo, por conta de uma esbarrada, um furo de furadeira que você resolveu do nada furar para parafusar alguma coisa, para colocar alguma coisa, você furou um cano. Eu vou passar aqui, gente. Quem falou que nesse vídeo não teria tutorial, hein? Vídeo especial de Natal, mas a gente pode fazer um tutorial, por que não? Eu separei uma peça aqui que vai servir tanto para o Rafael Melo de Cotia, quanto para todos que estão assistindo, tá? Vamos supor que esse cano aqui seja um cano danificado de dentro da parede, tá certo? Olha, solicitar um encanador para fazer isso na antevéspera de Natal, como eu te falei, se você conseguir achar, coisa que é raro, tá? Ele vai te cobrar muito caro. Então, como que você pode se virar primariamente a respeito de uma avaria como essa? Vamos lá. Vamos supor que nessa região aqui ocorreu um furo, tá certo? Do cano. Da mesma polegada do cano, você vai arrumar um outro pedaço. Gente, naquele armarinho da lavanderia, naquela gaveta, na sua garagem, na sua caixa de ferramenta, uma serrinha, uma cola de cano, um pedacinho de cano, com certeza você vai encontrar. Se você não tiver, com certeza o seu vizinho terá, tá certo? Meu pai já dizia que um parente muito bacana, muito importante na nossa vida é o nosso vizinho mais próximo. Então eu acho que você com certeza vai conseguir isso, pelo menos para você sair daquele sufoco. O que acontece? Da mesma bitola do cano, você vai gerar uma peça como essa aqui, ó, tá? Isso aqui, gente, trata-se de um tapa-furo, que ele já vende de uma forma mais, como eu posso dizer, mais técnica, mais específica no depósito, tá certo? Muito eficiente, tá ok? Muito válido no mercado, só que é o seguinte, você tá no sufoco e você precisa resolver o problema do cano furado. Então você vai gerar uma peça como essa, tá? É um pedaço do cano 3/4, ou seja, o cano da mesma bitola que furou, pode ser de meio ou de algum outro, de 1,5, né, cano de 50. Nesse caso nós estamos falando de um cano de 3/4. E você vai gerar uma peça assim, ó. Um pedaço do cano, tá? Você vai fazer um recorte que caiba aí um dedo, e ele vai ficar dessa forma. Você vai lixar as duas superfícies, essa superfície interna e a externa, né, do cano que sofreu o furo, tá ok? Você vai dar uma cavadinha maior ao quebrar, né, se o cano for chumbado por dentro da parede, se não for exposto, ao quebrar você vai gerar um microtúnel, vamos dizer assim, né? E você vai passar um arame por volta desse cano, tá? Por trás dele, o furo estando aqui. Você vai embebir essa peça em cola de cano e a superfície do furo também, tá certo? E você vai introduzir essa peça na superfície furada, causando esse efeito aqui, ó. Viu o estado? Olha só, com o cano do lado de fora da parede aqui na minha mão, dá para você observar. Olha como ele abraça o cano. Olha a eficiência dessa emenda, tá certo? Passado aqui o arame, as duas peças com bastante cola, você vai dar uma apertadinha de arame só para garantir, tá ok? 20 minutos depois, você liga a água e com certeza, logo de primeira, logo na sua primeira tentativa, o seu problema já vai estar resolvido. Pelo menos para você passar a ceia de Natal. Tá certo, Rafael? Eu espero ter sido claro para você e para todos que estão assistindo. Vamos outra. Renata de Fátima, Jundiaí, São Paulo, tá? Olá, Dinho Silva, tudo bem? Gostaria de saber como você organiza sua agenda para as festas de fim de ano, Natal, Ano Novo. Forte abraço. Ô, Renata, muito
Muito bacana essa sua pergunta. Um abração para você também. Renata, é o seguinte, a minha agenda funciona da seguinte forma. Se eu estiver executando obras grandes e se eu tiver a certeza que antes do fim do ano eu não termino, eu não tenho a menor condição de terminar, porque o serviço ainda está bastante extenso, eu já comunico, dou um prévio aviso ao cliente, tá? Comunico ele que lá para o dia 17, dia 20 de dezembro, eu vou estar parando, tá ok? Eu vou estar parando e vou estar retomando, né? Dia 3, dia 5, que seja. Isso é a organização da minha agenda. Se o serviço já está aos términos, já está próximo de acabar, eu sacrifico um pouco os meus dias, eu não vou mentir. Eu já cheguei a trabalhar véspera de Natal, véspera de Ano Novo. Inclusive, presta atenção na situação que eu passei no dia 31 de dezembro de 2020. Edição, solta esse videozinho aí para Renata e para todos que estão assistindo ver. Ó a situação da criança em plena véspera de Ano Novo. Calma, mano, sacanagem, velho. Boa, mano. Aí, ó. Let it go. Imagina só, hein, galera? Gente, pelo amor de Deus, tá bem? Esse vídeo que vocês acabaram de ver foi um caso isolado, tá certo? Não lixem parede sem máscara, não lixem parede sem óculos, tá bem? Eu trabalho desse jeito que tá aparecendo essa foto aqui, ó, tá? É dessa forma que eu lixo parede, com máscara, com óculos, com tudo certinho, tá certo? Isso foi um caso isolado no apartamento do cliente, tava meu filho e eu trabalhando nesse dia, meu filho que fez esse vídeo, a gente fez essa brincadeira. Mas isso foi na véspera de da virada de 2020 para 2021. Tá ok, Renata? Eu espero que tenha ficado claro aí a minha resposta para a sua pergunta. Vamos lá. Diego Santana, Lisboa, Portugal? Que isso? Favela venceu, galera! Já estamos sendo vistos em Portugal. Olha que bênção! Que coisa maravilhosa. Diego Santana, Lisboa, Portugal. Gil Silva, o que você acha de uma pessoa que quebra todo o piso da casa dela, sendo uma casa de 90 metros quadrados, a poucos dias do Natal? O que fazer? Meu Deus do céu. Ai, bom, Diego Santana, eu vou dizer o que Dinho Silva faria, tá certo? Você colocou na sua pergunta poucos dias do Natal, você não especificou exatamente se é no começo da semana, há 10 dias do Natal, há 5 dias do Natal, que seja. Mas a pessoa fazer uma barbaridade dessa, que é a minha opinião, eu acho uma verdadeira loucura, tá? Se a pessoa quer repaginar o piso da casa, ela tem que se antecipar, ela tem que se planejar. Mas se ela não tivesse quebrado, vamos dar um exemplo, se ela não tivesse quebrado, por cima desse piso, ele poderia receber um piso vinílico, né, que é colante. Ele poderia receber um piso laminado, que é de clique, encaixe, de manta, né? E olha, de verdade, eu falando por mim, não por outros profissionais. Gente, eu tento ser o melhor naquilo que faço, tá certo? Mas tem muitos aí muito mais feras do que eu, tá certo? Eu tô aprendendo. Me esforço. Mas o que eu faria? Olha, 90 metros eu garanto que no laminado, cara, no laminado a gente resolveria aí em 4 dias, com todas as minúcias, com todos os detalhes, tá certo? No piso frio, colocação de porcelanato, como o Diego disse, quebrou, né? Você, Diego, falou que ela quebrou o piso. Por ela ter quebrado o piso frio, querer colocar um outro piso frio no lugar, um piso bisotado, um porcelanato, cara, levaria mais tempo. 90 metros, cara, com tanto os recortes, com os detalhes, o rodapé. Eu não sei a quantos dias do Natal seria se isso de fato até aconteceu com você ou perto de você, né? Uma pessoa próxima de você fez isso. Mas de verdade, eu acho que se ela quebrou esse piso, sei lá, 15 dias do Natal, a 10 dias do Natal, eu acho que a gente consegue resolver. Tá ok? Eu espero ter sido claro aí, eu espero que eu tenha conseguido responder bem a sua pergunta, tá ok? Gente, eu separei aqui uma pergunta por último, tá? Deixei aqui essa pergunta por último, a pergunta de número 6. É uma pergunta feita pelo Bruno Bicalho, tá? Bruno Bicalho, Grajaú, São Paulo. O Bruno, ele me perguntou assim: Dinho Silva, um pouco fora do clima natalino, eu gostaria de saber o que te inspirou a escolha dessa profissão, tá? Gente, primeiro vamos falar
de Dinho Silva relacionado à profissão, tá? Dinho Silva não é só da área da construção, eu quero deixar isso bem claro, tá? Eu sou borracheiro, eu sou motorista, eu sou manobrista, eu sou motoboy, tudo isso foi coisas que eu já fiz remuneradamente na minha vida, tá certo? Eu tenho diversas profissões, eu sou marmorista também, para quem não sabe. Tá certo? Só que porque a minha paixão pela profissão, a minha paixão pela construção, pela reforma. Vamos lá. Gente, vamos voltar lá atrás, quando eu tinha 12 anos para 13 anos de idade. Meu falecido pai, que Deus o tenha, chegou em mim e me deu um presente. Só que eu não sei se ele estava levando muito a sério, se ele achava que eu ia levar muito a sério isso. Tá certo? Ele chegou até mim e falou: Dinho, é o seguinte, a laje da minha casa e aqueles tijolos que estão lá em cima, eles são seus. Eu falei, pra mim, pai, eu tinha 12 anos. Falei, pra mim, ele falou, você vai construir ali a sua casa. Meu pai, gente, ele faleceu com 50 anos e ele foi pedreiro a vida inteira. Só que é o seguinte, ele fez exatamente, na minha opinião, um teste de fibra. Porque ele falou pra mim que ele não ia ajudar em nada, tá bem? Só que ele era muito bonzinho, ele ajudou em muita coisa. Gente, o que acontece? Eu comecei a construir a minha própria casa com 12 anos de idade. 12 para 13 anos de idade. Na época eu me lembro que eu trabalhava numa obra de ajudante, de pedreiro, e que eu ganhava 4 conduções. A condução na época era R$1, né? Então 2 para ir, 2 para voltar. Eu caminhava o percurso mais curto da primeira condução para guardar R$1. E eu ia para o trabalho. Na volta eu pegava o ônibus que tinha o percurso mais longo, e o percurso mais curto, eu caminhava de novo e guardava mais R$1, para ter R$10 no fim de semana para comprar um saco de cimento para mexer na minha casa. Era R$10 o cimento, gente, naquela época, tá? Agora, a parte mais interessante com relação à pergunta do Bruno é o que te inspirou. Não foi exatamente a construção da casa, eu não esperava virar um pedreiro, tá certo? Só que é o seguinte, galera, meus amigos, né, meus coleguinhas do futebol, até meus próprios irmãos... riam, faziam piadas na minha casa. Poxa, eu era uma criança, eu estava começando a adolescência. A minha casa ficou feia, horrível, ficou muito torta. A turma falava que as paredes da minha casa estavam grávidas. A turma falava que a minha casa parecia uma oca de índio, que a minha casa parecia uma churrasqueira. Eu dou risada porque, gente, era piada, né? Era piada, era coisa de garoto. Falavam que a minha casa estava tão torta, fechando, que eu não ia nem precisar de um telhado, eu ia colocar uma peça de piso em cima e já estava tudo bem. Eu tinha 12 anos, galera, 12 para 13 anos de idade, tá certo? E meu pai falando na minha orelha, não é assim, é assim, não é assim, é assim. Só que houve um período naquela época que eu fiquei com tanta raiva, tão chateado dessas brincadeiras, que eu peguei e falei: eu vou aprender a trabalhar de pedreiro e eu vou derrubar essa casa todinha. Ou pelo menos quase tudo, como foi o caso. E vou fazê-la de novo. E todo mundo vai adorar minha casa. Todo mundo vai achar minha casa a melhor dessa rua. E foi isso que eu fiz, galera. O que eu já falei nesse canal. Eu abri a minha mala de ferramenta e eu mostrei o que eu podia fazer com o que tinha dentro dela. Eu aprendi, eu refiz a minha casa. É uma pena não ter nenhuma imagem agora, porque já tem tempo que eu vendi essa casa. Tá? Hoje eu moro num apartamento com a pretensão de construir, com certeza, uma casa para mim e para minha família. Só que eu reconstruí essa casa e eu me apaixonei pela profissão, tá? Então, para o... como é que foi mesmo o nome dele? Bruno Bicalho, tá? Bruno Bicalho, a minha inspiração maior foi ter construído a minha própria casa, mediante aí a essa historinha que todos vocês, o Bruno e os demais, acabaram de ouvir, tá certo? Gente, eu espero que não tenha ficado tão longo, tão exaustivo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pensei nesse formato desse vídeo com muito carinho, tá? Eu espero que vocês tenham amado aí tudo que eu falei. Eu espero ter sido claro na resposta de todas as perguntas aí de vocês, tá certo? E é isso aí. Um Feliz Natal. Deus abençoe a família de vocês, o lar, a paz, a amizade, tá certo? Que a mesa de todas as famílias estejam fartas nesse Natal, tá ok? Muito obrigado de coração. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nada que rola por aqui. Feliz Natal e até a próxima.